Olá, pessoal. Então, agora, muito obrigada, boa tarde. A pessoa já estava aqui ansiosa, que já queria iniciar, né? Então, diante de uma semana tão incrível, né, para todos nós na educação, eu sou extremamente grata e feliz por poder, nesse momento, estar compartilhando um pouquinho daquilo que eu mais amo, resumido em duas palavras, que é educação e empreendedorismo. Eu acredito em três palavras para mudar o mundo. E educação e empreendedorismo estão juntas com ela. E a outra é tecnologia. Então, é uma honra estar aqui compartilhando com essas pessoas incríveis que são peças fundamentais para o desenvolvimento do mundo, não só do nosso município de Palhoça. O profissional de educação, ele é o profissional mais importante. Se vocês querem deixar um legado, vocês sejam professores. Quando eu até fiz um post no meu Instagram outro dia falando sobre isso, no Dia do Professor, que se a gente quer deixar um legado, a gente precisa encarar essa profissão, que por vezes ela é tão desafiadora para cada um de nós, mas por hora ela é tão satisfatória e traz tanta alegria nas coisas que a gente quer deixar nesse mundo. Cada uma de vocês e cada um de vocês, né? Eu estou vendo a Paula, vários aqui, os CIs, né? Que é onde tudo começa, que estão aqui fortalecendo e fazendo o empreendedorismo na vida real, que é o tema do que eu vou falar hoje. Né? Eu vou compartilhar um pouquinho, mas, gente, assim, pode perguntar. Ulisses Guimarães, eu não sei mais todas que estão em cada escola, mas eu sei que vocês mudam e vocês continuam, né? Mudam de escola, mas continuam na missão, nesse legado que a gente quer deixar. A Raquel e a Kelly, que top! Gente, muito obrigada por estarem aqui. Quando eu fui preparar esse material para compartilhar um pouquinho com vocês, eu estava lendo e ouvindo algumas coisas e eu me emociono, porque eu acredito na transformação que essa profissão faz na vida daqueles que estão iniciando a vida. Por isso que é um empreendedorismo na vida real. Então, eu vou compartilhar um pouquinho, vocês podem ir perguntando, prazer todo meu, meninas, em rever vocês, em poder estar juntas com vocês. Eu continuo aqui na FMP, feliz da vida, em sala de aula, que é onde a gente realmente faz a transformação, né? Quando a gente está na gestão, a Ju foi minha aluna, seja bem-vinda, meu amor. Então, quando a gente está na sala de aula, a gente está próximo, né, da transformação do aluno, a gente vê o olho brilhar, a gente sente a necessidade, é um pouco diferente. Eu sou muito grata e feliz pelas oportunidades que eu tenho durante 22 anos que eu trabalho na educação, que eu tenho o privilégio de servir fazendo aquilo que eu realmente amo, que é a educação, que é o caminho. Né? Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Tendo pergunta, eu acho que é só o chat que funciona, né? Assim que eu voltar para lá, eu já olho, eu já respondo para vocês, mas eu quero que isso aqui seja um momento especial, onde a gente possa compartilhar aquele nosso dia a dia na vida real, o que faz, o que acontece, né? E o empreendedorismo, ele é tão importante, desde muito cedo, ele faz parte na minha vida, desde quando eu era pequena, que ainda sou pequena, não cresci muito. Lá em Paulo Lopes, eu tinha as minhas vendas de verdura, fruta, feijão, em cima de um balcão, né, que o meu pai ele fazia para mim, e o meu dinheiro era folhinha de papel. Então, lá eu peguei o gosto por empreender, e hoje eu olho para trás na minha trajetória e na minha jornada, e o meu maior empreendimento e melhor, não foi nem maior, foi o meu melhor empreendimento na vida profissional foi a Faculdade Municipal de Palhoça. Aqui eu vi as pessoas que chegaram assustados, com o olhinho arregalado, não sabendo nem que projeto era esse. Lá em 2007, quando a gente iniciou, no primeiro dia de aula, eles me olhavam e perguntavam, Marial, o que é isso? Eu falei, uma faculdade. E a gente só tem de concorrente a ESAG, que é onde eu me formei. E ali a gente começou essa batalha empreendendo na vida real de cada pessoa. A Ju, que estava aqui, né, eu lembro, acho que ela era da Praia de Fora na época, eu não vou conseguir lembrar de todas as coisas, mas eu lembro do sacrifício que cada um fazia, empreendendo na sua própria vida. O movimento, ele começa aqui.
O empreendedorismo, ele já começa aqui, na corrida da vida. Então, esse é o primeiro movimento. Primeiro movimento que acontece com a gente de empreendedorismo chama vida. E nessa corrida para a vida, a gente deixa algumas pessoas para trás. E aí aqui você já começa a fazer uma reflexão. Você tem ideia de quantos empreendedores você deixou para trás para você conseguir chegar aqui e fazer a diferença na vida de cada estudante, independente de como eles são? Eu tive uma experiência um dia numa escola também da Praia de Fora, que eu não recordo todos os momentos, mas tinha um menino, né, que ele tinha uma família muito desestruturada, e isso deve ser muito comum para vocês. E eu lembro que o coordenador, né, o diretor daquela escolinha naquela época, ele se preocupou. Ele assim, Maria, como é que eu faço para arrumar um médico para ajudar esse menino? Porque não sei o quê, porque a família... E aquilo eu observei, cara, esse coordenador ou esse diretor, ele vai muito além da sala de aula. Ele vai além da sala de aula e ele chega na vida de cada criança, de cada pessoa, de cada adulto, né, que chega no ensino, na educação e encontra ali o aconchego que muitas vezes ele não tem no lar. O empreendedorismo da vida real é esse professor que faz. Ele deixou vários para trás, mas ele está aqui, ele faz a diferença na vida de todo mundo. Quem tem vontade enxerga possibilidades. Não vai ser a redução de recursos, não vai ser a escassez de, às vezes, um espaço, de não ter todos os recursos necessários, não vai ser isso. Se ele tem vontade, ele enxerga possibilidade. Se ele enxerga possibilidade, ele faz transformação. E é essa transformação que cada um vai construindo a sua própria história. Se eu parasse aqui, esse momento, e eu pedisse para vocês, cada um de vocês, relata aqui qual é a tua história empreendedora. Cada um de vocês que entraram numa sala de aula, que fizeram a diferença na vida de alguém, porque lá no começo já fizeram uma diferença nas suas vidas, com certeza vocês estão construindo a própria história. Assim como eu, assim como qualquer um de nós, tem esse desejo e essa realização de construir. E se você não construir a sua própria história, você vai ajudar a construir a história de alguém. Não tem como a gente se escapar desse cenário. A gente estará sempre construindo algo. E ser empreendedor é construir algo. É ser diferente naquilo que a gente se propôs a fazer. É ser diferente naquilo que eu vi de oportunidade no outro, né? E eu pude ajudar. Então, na jornada da vida empreendedora, na educação, muitas ações vocês já fizeram. Eu também e cada professor também. Nós tivemos uma aluna na FMP que estava prestes de chegar ao TCC. Na verdade, foram duas que já aconteceu isso na nossa vida. E ela não conseguia vir para o laboratório da faculdade, porque ela tinha que trabalhar. Então, ela chegava muito tarde em casa. E, às vezes, o pouquinho tempo que ela tinha, ela vinha para a faculdade para fazer o trabalho de conclusão de curso dela. Ela era uma aluna da pedagogia. E aí, um determinado dia, eu sei que uma pessoa comprou um computador novo. Eu disse, comprasse um computador novo, o teu velhinho, tu vai fazer o quê? Daí ela disse, eu não estou usando. Eu disse, tu pode me doar para eu doar para uma pessoa? Aí ele falou, posso. Eu trouxe esse computador. Hoje essa professora, ela dá aula no SESC, aqui no nosso lado. Então, para a gente ver como a gente ter vontade. Às vezes a gente não tem todo o recurso, mas o professor que tem essa visão de empreender na vida do outro, ele vai fazer a diferença. Com certeza ele vai fazer a diferença, e essa diferença, ela vai fazer a diferença na vida dele também, principalmente na nossa vida, né? Quando a gente sente que a gente ajudou alguém a galgar o próximo passo, porque ele já deixou alguém para trás, lá na jornada dele dos espermatozoides. Se ele está aqui, é para fazer jus a esse momento que ele chegou, para ele sim ser lembrado no legado que ele está construindo e que ele vai deixar. Mas cada um de nós tem que parar um minuto e pensar, qual é o meu porquê? Por que eu estou fazendo isso? Eu já fui escolhido.
eu já tive o privilégio, eu já estou aqui. Qual é o meu porquê? Quando o meu porquê, ele é grande, ele faz sentido, ele tem um propósito por trás, tudo que eu vou fazer, eu vou empreender na vida real de alguém. Porque o que eu estou fazendo, eu observo qual é a dor do outro, qual é o problema do outro, qual é o meu propósito? É ajudar aquela pessoa. E daí todo mundo pensa assim, propósito é uma coisa muito difícil. Eu não sei qual é o meu. Sabe sim. É só você observar. Durante um dia inteiro, você acordou e você foi dormir. Durante o dia inteiro, quais foram as coisas que você fez durante o dia que te deixaram mais feliz? Maria, foi poder dividir o meu lanche com aquela criança. O Jerônimo Temel, que é um coach muito incrível, ele era procurador acho que é na União, não lembro exatamente qual, mas ele era um cargo bem alto assim do judiciário. E todo dia quando ele saía de casa, ele dizia para a esposa dele, para a Patrícia, assim, Patrícia, eu estou indo para o martírio da minha vida. Patrícia, eu estou indo para o martírio da minha vida. Por aí a gente já vê que a nossa jornada, ela não é por dinheiro, né? Porque quando é o dinheiro de um procurador, ele já ajuda muito e ele não trocaria. Ele fala que ele ganhava mais de 24 mil reais na época por mês. Mas um dia a esposa dele estava no trabalho dele e uma senhorinha da limpeza chegou e fez uma pergunta para ele sobre um negócio que ela tinha que resolver para o filho dela. E ele pacientemente pegou aquela senhorinha e explicou tudo, como que ela tinha que fazer. Quando a senhorinha saiu da sala, a esposa dele olhou para ele e falou assim, meu bem, você viu o que você fez com a dona Maria da limpeza? Daí ele assim, não, o quê? Ela assim, você tratou ela com amor, você tratou ela com carinho, você foi atencioso com ela, você viu que ela saiu da sala saltitando de alegria? Não. Aí ele falou assim, ali estava o meu propósito. E ele pediu demissão, era a advocacia da União. E ele pediu a demissão desse lugar e hoje ele é um coach. Depois, se vocês quiserem, né, eu deixo meu telefone, quem quiser me manda o WhatsApp, eu mando o vídeo dele, que ele fala de propósito e que é muito legal a gente compartilhar. E se você não tiver um propósito, tudo bem. O propósito é aquilo que te faz estrear todos os dias. Se o que te faz levantar da cama é uma estreia, ali está o teu propósito. Eu costumo dizer que eu não acordo, eu estreio. Eu amo as coisas que eu faço. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, que é dar aula e trabalhar com mentoria para empreendedores. São 2 momentos que eu vejo a transformação da vida das pessoas e isso me anima muito. Mas eu já trabalhei muito por necessidade, né? Por necessidade de ter o salário, porque no estágio da nossa vida empreendedora, a gente passa por vários patamares. E esses vários patamares, eles se classificam principalmente em 4. E aí a gente tem que pensar, onde está o meu porquê? Porque se eu estiver aqui fazendo as coisas por fazer, não sendo feliz, porque a primeira pessoa que tem que estar feliz é você. Eu sei que vocês tiveram uma palestra com o professor da ESAG, né, que falou sobre empreendedorismo, mindset. Ele é um professor muito maravilhoso. E eu fiquei pensando, né, porque eu tinha pensado como é o mindset de uma pessoa que na jornada da vida, ela empreende na vida real. Né? Só pode ser de crescimento, só pode ser de prosperidade, porque ele vê oportunidade. E na jornada da nossa vida profissional, a gente vivendo esses estágios, a gente começa a fazer reflexões. E a primeira é a jornada, o primeiro estágio da nossa jornada profissional é a sobrevivência. É onde a gente trabalha por um salário, a gente recebe ele, a gente paga tudo e a gente fica sem nada de novo e a gente começa de novo e a gente trabalha. E daí daqui a pouco tu começa a estudar. E aí quando tu começa a estudar, tu começa a entender que tu pode construir uma carreira, que é o segundo estágio da vida profissional. Na carreira, tu já tem uma motivação. Quanto mais tu estuda, mais tu aprende, mais tu te torna relevante porque tu compartilha aquilo que tu aprendeu.
E isso vai te fazendo ser uma pessoa mais feliz nessa jornada. Daqui a pouco você passa para a missão. O momento da missão na tua jornada profissional é quando você já sabe a razão por que você está ali, mas você ainda é vinculado a uma instituição, a algum contrato. Você não tem liberdade geográfica, mas você já é realizado no seu trabalho. E, gente, realização profissional não é dinheiro em primeiro lugar. Se fosse isso, Jerônimo Temer não teria largado a Advocacia Geral da União. O dinheiro é necessário, mas na jornada da carreira, da missão, a gente vai construindo isso em paralelo e a gente vai sendo feliz e também tendo o nosso retorno financeiro necessário. E o quarto estágio é o chamado. Quando nós chegamos ao estágio na nossa jornada profissional de ser chamado, as pessoas te chamam porque você fala bem, você entende bem, você é reconhecida porque você, por determinado tema. Né? Se eu for perguntar aqui quem é a professora de educação infantil que pudesse vir aqui na FMP dar uma palestra para os nossos alunos sobre, sei lá, um tema qualquer, o déficit de atenção na educação infantil. Com certeza a gente tem alguma professora que ama estudar isso, né, esse tema, que é focada nesse tema e que ela vem e vai nos ajudar. Então, ela está na fase da missão dela. Mas se ela não tivesse vínculo e aonde ela fosse chamada, ela pudesse ir, ela estaria na fase do chamado. Eu quero muito chegar na fase do chamado. Ser chamada e eu ir aonde me chamarem. Tem 2 semanas que uma pessoa em Porto Alegre me chamou para eu dar uma palestra de empreendedorismo para mulheres. Aí eu perguntei para ela, qual é o dia da semana? Daí ela falou, terça-feira à noite. Eu disse, não consigo. Quarta de manhã eu dou aula. Então, eu tenho que estar na minha sala de aula com meus alunos. Então, eu ainda estou na missão. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas são os 4 estágios da nossa jornada. E o que a gente precisa fazer é, qual o meu porquê nessa jornada toda? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu só focar aqui rapidinho. Pequeno Príncipe. Gente, se vocês quiserem perguntar, estou bem feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada sempre, tá? Vou continuar, que eu falo rápido, né? Se vocês tiverem, pode colocar no chat, que eu já respondo assim que eu vou abrindo ali para vocês. Um pouquinho da minha jornada empreendedora na vida real. Meus filhos cresceram dentro de faculdade. Então, a minha jornada empreendedora começou na Estácio de Sá, no ano 2000, quando eu estava grávida da Sofia. Isso na educação. Mas antes disso, né, eu fui aluna praticamente a vida inteira. E eu amei estudar a minha vida toda. Eu entrei com 8 anos na escola, lá em Paulo Lopes, porque eu tinha que entrar junto com a minha irmã. E ela não podia entrar sem ter 7. Então, eu tive que esperar a minha irmã fazer 7 para nós irmos para a escola juntas. Porque o meu pai não deixava eu ir sozinha. E ele fala que eu chorava, porque eu queria muito ir para a escola. Então, a minha jornada empreendedora da vida de estudante já começou lá. Nossa, muito tempo atrás. E a minha jornada profissional no meio da educação começou na Estácio de Sá. Quando eu iniciei na Estácio de Sá, como professora, era no ano 2000. Eu estava grávida de 3 meses da Sofia. E aí eles não podiam me contratar grávida. E eu decidi que eu ficasse como uma estagiária de um professor para eu aprender. E eles me aceitaram. E foi a melhor experiência da minha vida. Eu brinco, né, que existe um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Eu tenho meus alunos Minha Vida. Há 21 anos eu construo o meu empreendimento com os meus alunos na vida real. E é muito maravilhoso a gente saber que a cada dia a gente pode transformar a vida de alguém por meio do conhecimento. Na Estácio eu fiquei por 17 anos. No ano de 2006, eu tinha adotado minhas 4 filhas em 2005. No ano de 2006, as minhas filhas estudavam no CAIC, 2 tinham saído, não, 3 já tinham saído para uma outra escola, e a minha filha Anne, ela queria se formar com os amiguinhos da 8ª fase, do 8ª série, na época série, né, dela. E um dia ela chegou em casa com um papelzinho, ela falou, mãe, no CAIC vai ter uma faculdade. Eu disse, sério? Ela, sim, eu trouxe esse papelzinho para a mãe se inscrever.
Desse filho, a mãe não tem doutorado, e faculdade pública sempre vai, o doutorado é mais importante, a mãe ainda não tem, a mãe só tem o mestrado. Ela, mas faz, mãe, é na minha escola, eu vou adorar te ver lá, não sei o quê. Daí eu disse, tá bom, a mãe vai fazer. E eu fiz, e eu estou aqui na FMP, aí fechando praticamente meus 15 anos de história, né, nessa instituição. Eu saí da Estácio em 2017, o meu legado continua ativo na rua, eu converso com meus alunos praticamente todos os dias, um aluno me chama para falar da minha história, para falar do quanto eu impactei a vida, para falar do empreendimento que eles construíram com base naquelas aulas de empreendedorismo. Professores, vocês não sabem até onde vocês impactam a vida dos seus alunos. Vocês não sabem onde ecoa o conhecimento que vocês levam para onde vocês andam, por onde vocês andam. O conhecimento, ele é incrível. Ele é, digamos assim, a coisa mais importante que a gente pode carregar com a gente para transformar a vida de muitas outras pessoas. E cá estou eu. Em 2007 entrei na FMP, em 2009 eu assumi a direção, em 2018 eu saí da direção, e aqui está esse empreendimento que foi o melhor empreendimento da minha vida, porque eu vi pessoas como eu serem transformadas pela educação. Poder contar uma nova história para sua família, poder ser a primeira pessoa na sua família a ter o ensino superior, poder ver famílias sendo formadas na educação superior, como eu vi diversas famílias formarem-se aqui dentro da FMP. Então, é muito importante que a gente consiga ter o entendimento de qual é o nosso papel nessa jornada empreendedora. E, cara, a gente teve que arriscar. A gente teve que fazer coisa que nem a gente acreditava. Mas se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a ter uma vida comum, você não vai deixar legado. Como que as pessoas vão lembrar de você? O que vocês querem? Eu quero ter uma escola com o meu nome quando eu não estiver mais aqui. E vocês? Esse é o meu legado. Escola Maria Nascimento. Eu quero muito e é um sonho. Então, já estou falando aqui, porque se eu me for, vocês têm essa missão, tá bom? Vai ficar com vocês. E todos nós que estamos aqui, a gente está aqui para ter uma vida em abundância. Um dos livros mais maravilhosos do mundo, ele fala o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E está onde, Maria? Em João 10:10. Não é João 9:9, nem 7:7, nem 6:6. É 10:10, porque é para nós sermos 10 naquilo que a gente faz. Para professores e alunos, o número 10 tem um significado muito legal. E é aqui que a gente está, né? E já nesse livro antigo fala que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se a gente deixou o espermatozoide para trás, se a gente primeiro empreendeu a nossa vida, se a gente está aqui, é para ter uma vida em abundância. Não duvidem disso. Se tem algo que nesse momento, né, vocês estão tristes, eu também tenho, né? Todos nós temos. E a gente com certeza veio com um propósito muito maior, que é ser abundante. E a abundância é quando a gente é na nossa vida, mas é principalmente na vida de alguém. Esse é o nosso pilar mais importante. Quanto a gente tem o comprometimento de ser abundante na vida do outro. Daquele colega que às vezes precisa da gente. Agora mesmo eu estava conversando com as professoras da escola profissional que hoje estão expondo aqui na faculdade. E conversando com uma colega que é aluna, ela falou, Maria, eu tive câncer. E por conta da profissional, eu não precisei fazer quimioterapia. Olha isso, ela foi para a profissional, ela aprendeu e desenvolveu habilidades, ela se envolveu com pessoas e ela não precisou fazer quimioterapia. Está aqui, feliz da vida. Está vendo quanto a educação impacta? Está vendo quanto a educação transforma? Está vendo quanto a educação faz o bem para a vida das pessoas e para a nossa vida? É isso que esse é o nosso propósito. Não foi à toa que vocês caíram aqui, nem eu.
E muitas pessoas se preocupam muito em fazer o top, o extraordinário. Gente, o simples é necessário. Se a gente começar com o simples necessário, fazendo 1% ao dia, a nossa jornada empreendedora no dia a dia vai fazer toda a diferença. A nossa jornada empreendedora ela vai, sabe, pipocar na vida das pessoas. Se preocupem com o simples, se preocupem com o 1%. Quando a gente faz o nosso 1%, quando a gente faz o nosso simples necessário, as coisas vão acontecer. 1% ao dia, e no final de 30 dias, a gente cresceu 30%. Maria, o que eu poderia fazer hoje para ser 1% diferente, para eu crescer 1%? Para a sua aula que você vai dar, assista um vídeo, leva um conteúdo, leva uma brincadeira, leva uma coisa simples, leva esse slide e pergunta para eles assim, o que é simples para vocês? O que é simples necessário? E aí a gente começa a pensar um passeio, né, um andar na grama, um caminhar, levar um monte de pacote na mochila e dar uma caminhadinha com as crianças. Qualquer coisa que vocês fizerem de forma simples, que o coração de vocês se enche de alegria, o nosso propósito na jornada empreendedora da vida real, como professora e professor, está se concretizando. Não se preocupe com o extraordinário, comece pelo simples e 1% ao dia. O extraordinário vai acontecer. Pode ter certeza disso. Foco é necessário nessa jornada. Por que ele está aqui, Maria? Porque quando a gente tem foco, a gente alcança coisas que, quando a gente foca, expande. Por exemplo, né, na minha jornada, quando eu entrei aqui como diretora da FMP, por que eu vim para cá? Né? Por que eu tinha esse propósito, essa missão na minha vida profissional? Um dia um aluno chegou no Kaique e falou, Maria, fui contratado na Intelbras. Ele era estagiário. Ele disse, Maria, quando eu era estagiário, as pessoas falavam comigo, mas não conversavam tanto. Agora que eu sou efetivo, elas perguntam, onde que tu estuda? Daí eu falo, na Faculdade Municipal de Palhoça. Eles perguntam, onde fica? Que eu nunca ouvi falar. Daí eles falam, fica no Kaique. Aí ele disse, às vezes eu tenho vergonha de dizer que é no Kaique, eu queria uma faculdade grande para mim. Eu disse, calma. A gente é muito feliz de ter esse lugar que nós estamos, que é a nossa casa, que é onde tudo começa, o simples necessário. Mas vamos achar uma casa grande para a gente, então. Eu peguei 2 alunos e a gente saiu por Palhoça, procurando em todo lugar. O Josias, que é da educação, que talvez vocês conheçam, e a Juliana De Biasi, que trabalha com uma multinacional, a Lenovo, em São Paulo. Os 2 saíram comigo e a gente começou. Naquele dia, nós colocamos um hiperfoco para encontrar a nossa casa nova. E a gente andou em muitos lugares, até alguém falar assim, olha, na Ponte do Imaruim tem um prédio que foi construído, mas não foi usado. Ele é um depósito de carros do Exército. Eu disse, aonde? Aí me falaram, eu cheguei aqui. Cheguei nesse lugar, tinha uns homens roçando aqui em volta, eu perguntei, vocês sabem quem é o dono? Bem animada. Ele disse, sim, é o seu tal. Aí eu disse, onde eu posso falar com ele? Ele está vindo aqui. Eu esperei esse homem, ele chegou aqui. Eu disse, me mostra esse prédio que a gente quer alugar ele para ser a Faculdade Municipal de Palhoça. Daí ele, Faculdade Municipal de Palhoça? Eu disse, sim, pública, privada, mantida pela prefeitura. E não sabia ele que a gente não tinha R$1. E aí a gente começou as negociações, e eu entrava dentro desse prédio, quando ele veio me mostrar, eu falava, aqui vai ser a coordenação, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, até brinquedoteca, né? A brinquedoteca veio lá quase 5 anos depois, mas na época ela já tinha um projeto na nossa mente. Então, o empreendedor é esse cara, o empreendedor da vida real é esse cara que tem foco, que acredita, e aonde ele foca, expande. E aí a gente ganhou a nossa casa grande, mas não tinha móveis para colocar dentro. Sabe quando a gente se muda com aqueles pouquinho de nada que a gente tinha? A gente chegou aqui, eu disse, meu pai, tiveram professores magníficos, né, que apoiaram a minha loucura, e lá fui eu para Brasília, com 40 e poucos ofícios dentro de pastinha,
e em cada gabinete de deputado federal eu levei a pastinha da FMP. E teve um empreendedor louco que na época acreditou no nosso projeto, ele era deputado federal, e ele nos cedeu um recurso onde a gente equipou a nossa faculdade como ela é hoje. Cadeiras com logo, quadro côncavo, né? Que era meu sonho ter aquele quadro côncavo, que era o quadro da Mackenzie de São Paulo. E lousa digital para nossas alunas e alunos da pedagogia, que eu achava aquilo extraordinário, e a gente conseguiu tudo. Quando vocês focam, expande. Quando eu focar, expande. Mas tem vezes que vocês estarão focados para fazer algo e outras coisas muito maravilhosas vão acontecer no caminho para tirar o foco de vocês. Não saiam do foco. Continuem. Se vocês estão ali, vocês têm algum propósito. E todos nós, todos, recebemos a mesma quantidade de dias, a mesma quantidade de horas para fazer a mudança, para construir a história. Só que essa mudança, ela começa de dentro para fora. Me perdoe que aqui eu errei, faltou um azinho no para. É de dentro para fora. Se você mudar, as coisas vão mudar ao seu redor. A alegria que você entra na sua escola vai emanar e seus alunos vão se sentir mais felizes, mais alegres. Vocês e eu somos a esperança dos nossos alunos. No Dia dos Professores, eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma mãe, que eu nem imagino, professor universitário, aluno de universidade, pai mandar mensagem para professor, né? E foi um momento muito interessante, porque eu não imaginava que a gente poderia receber, e essa mãe, ela relatava, né, me dando parabéns e falando que era para eu continuar com a minha missão às quartas-feiras à noite, que era o dia que eu tinha aula, que eu tenho aula com essa turma, que não tinha ninguém que fizesse a filha dela na quarta-feira à noite não vir para a escola. Se eu achasse, eu até li aqui. Ela diz, continue inspirando outros alunos. Quando eu recebi a mensagem dela, eu me emocionei. Porque, cara, assim, depois de 22 anos de universidade, dar aula até 10 horas, 10 e meia da noite, para muitos pode ser muito cansativo. Mas, para mim, é a minha realização. Quando eu estou em sala de aula, eu sinto que eu estou transformando a vida das pessoas. E quando a gente transforma a vida das pessoas, a gente é transformado primeiro. A nossa missão é grande demais. A gente tem que impactar, sim, as vidas. Mas, cara, quando a gente faz o que a gente ama, a gente vai e a gente só vai. E os 365 dias do ano, às vezes, para professores, acaba parecendo que foi curto. A gente se cansa, a gente está exausto, mas a gente diz, tem mais uma vida que eu quero mudar. E lá vai a gente fazer isso acontecer. E é em cima das vidas que a gente vai construindo a nossa jornada, degrau por degrau. Pessoas impactadas por pessoas sendo impactadas. E isso é o nosso sucesso. Esse é o sucesso de ser um professor que empreende na vida real de cada aluno, de cada estudante, de cada pessoa por onde a gente passa. O sucesso é um processo. O sucesso, ele está em cada fase da jornada. Ele não está lá no final. Muitas pessoas falam para mim assim, Maria, quando eu me aposentar, eu vou viver. Lascou. A vida tem início, meio e fim. E a gente vive todos os degraus aqui. Só que a gente precisa construir degraus sólidos. A gente precisa construir degraus onde a gente tenha a oportunidade e a possibilidade de deixar o nosso carimbo, de deixar a nossa marca na vida das pessoas que a gente encontra, que a gente convive, que a gente quer bem, que são essas pessoas que chegam para a gente com a sua vida real muito diferente, muito transformada e às vezes esperando que a transformação positiva ocorra por intermédio da gente. E quando nós estamos focados, o sucesso normalmente vem para aquele que não está procurando por ele. Ele vai acontecer. A gente vai olhar para trás ou para frente, para a nossa jornada, e a gente vai entender que o sucesso está ali, que aquilo ali é o sucesso. Não desperdicem um minuto
da vida de vocês fazendo coisas que não deixam vocês felizes. Vocês têm a chave que está aqui, ó, de tudo que é bom que vocês precisam acessar, mas depende de cada um de nós. Cada um de nós precisa estar sempre pronto para aprender. A tecnologia está aí, ela vem para nos auxiliar, melhorar o nosso processo, falar, sim, a gente pode. Olha o que vocês fizeram na pandemia. Eu pensava todos os dias em cada professor que sequer tinha estrutura em casa, mas abriu a sua casa para ser uma escola, como eu fiz. Eu dei minhas aulas na mesa da cozinha e eu impactei meus filhos para empreenderem por conta das minhas aulas, que era em casa. E a gente se virou e a gente deu o nosso melhor. E a gente fez transformação na vida de muita gente que durante a pandemia não tinha sequer alguém para falar, falava com a professora, que entrou na casa não só do aluno, entrou na casa da família. Muitas pessoas falavam para mim, Maria, o meu marido está assistindo as tuas aulas de empreendedorismo. E era muito legal, né? Então isso me realizava também. O pouco que eu podia fazer como uma professora online, isso que eu já trabalho no digital, né? Mas o pouco que eu, Maria, podia fazer já estava impactando a vida da família, não só do estudante, mas da família. Então, a gente fez coisas que nem mesmo a gente vai conseguir relatar com tanta riqueza de detalhes quanto os impactos que a gente fez na vida de cada uma das pessoas. Empreender é isso, é ser exemplo, é pegar as dificuldades e transformá-las em oportunidades. Aí sim, a gente impactando a vida das pessoas e fazendo com que cada um seja diferente na jornada. E cada um de nós, a gente é único, a gente não é genérico. Cada professor, ele vai olhar a vida real de cada estudante e ele vai ter o jeito único dele de tratar aquela pessoa, aquele estudante, que naquele momento ele precisa tanto de você. E talvez os seus ensinamentos vão impactar a família do estudante, a minha professora. Os meus filhos, eles foram criados defendendo muito o professor. Eu disse, quando tiver qualquer motim na escola, vocês nunca me assinem um abaixo-assinado. Contra professor, contra coordenador, vocês respeitem. Lembrem que a mãe de vocês é uma daquela professora, que pode a gente não conseguir agradar todo mundo, mas vai ter forma para vocês, filhos, resolverem as coisas sem serem rudes com os professores. Nós precisamos dos professores. E os meus filhos cresceram tendo uma admiração pelos professores. Às vezes eu tive até dificuldade, porque eu compartilhava alguma coisa e eles falavam, não mãe, está errado. O meu professor falou isso, isso, isso e isso. E aí o que eu dizia, sério meu filho, que legal, me fala mais do que o seu professor falou. Para eu não sair dali, né, com a minha opinião, querendo ser a pessoa que tomei a decisão certa. Eu aceitei e eu me remodelei para poder entender que era diferente, porque eu ensinei eles, né, eu compartilhei com eles, confie nessa pessoa, porque eles vão impactar a vida de vocês. E não deu outra, né, até hoje. Então, mesmo que a gente tenha toda a nossa vontade, a gente vai encontrar fracasso no nosso dia a dia, mas não se culpem por isso. Tá? O fracasso ele acontece na tentativa da gente acertar. Quem nunca fracassou, nunca fez nada. Então, só os que não fazem nada, nunca fracassam. A gente precisa entender sobre isso. E cada um de vocês tem uma fábrica de valores gigante na vida de vocês. Eu tenho certeza, porque quando a gente escolhe o legado, né, de ser um professor que está empreendendo em vidas, todos os dias, os valores estão dentro da gente e a gente consegue emanar ele para todos os lados. Alguns devem se perguntar, né, ou podem se perguntar em algum momento ouvindo o que a gente está falando aqui. Cara, eu não estou me sentindo assim. Eu me sinto menosprezado, eu me sinto fracassado. Eu só quero dizer uma coisa. Quanto você está disposto a mudar? Quando a gente está desanimado, a gente vê 90% negativo e 10% positivo. E a gente precisa virar essa chave. A gente precisa ver 10% negativo e 90% positivo. Foquem no positivo. O problema é maravilhoso para a gente resolver e encontrar solução. Então, não reclamar, né? Vamos lá,
o que a gente tem, a gente vai fazer. Isso eu aprendo com a minha mãe. Eu não aprendo com mais ninguém. Ela é a pessoa que me ensina a matemática do 90-10. 90 positivo e 10% negativo, quando tem que ser. E aí a gente vai perguntando novamente, quanto que eu estou disposto a deixar minha acomodação e sair desse lugar que não me pertence? Se eu escolher ser um professor, eu vou transformar a vida de outras pessoas. E para transformar a vida de outras pessoas, eu tenho que transformar a minha vida primeiro. Essa é a ação mais importante que a gente precisa tomar. Outra coisa que incomoda demais hoje em dia é a tal da procrastinação. Se eu falei que todos nós temos 365 dias no ano, 24 horas no dia, por que eu não sou produtivo? O que está acontecendo que eu não sou produtivo? Com certeza, eu não estou usando essa regra ao meu favor. 80% produção, 20% pode procrastinar. Um pouquinho, pode. Quero ficar agora de braço cruzado olhando a TV. Quero ficar agora de braço cruzado ouvindo música. É qualidade de vida. Mas se você ficar sempre, você vai prejudicar a sua produtividade. Em relação a ser produtivo, eu tenho mais 4 dicas para falar. Quando você recebe uma tarefa para fazer, ou você pode deixar essa tarefa para amanhã, e não vai acontecer nada se você deixar ela para amanhã, tá tudo bem. Ou você vai delegar para alguém, que é muito legal, quando eu delego para alguém que faz até melhor do que eu, muitas vezes. Quando ela é uma prioridade e eu tenho que fazer, até às 20 horas eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer. Ou ela é uma urgência. E é aqui que a coisa pega quando o assunto é procrastinação. Aquilo que é urgente era prioridade e você não fez. Quando ela vira urgência, você já não faz com a mesma dedicação de tempo, você já não tem o mesmo tempo que você tinha para fazer enquanto era urgência, você já não faz com a mesma motivação, você vai fazer de arrasto, tinha que ter feito e não fiz, e você não faz com a mesma motivação. E quando você não faz com a mesma motivação, você não faz com a mesma qualidade. Então, motivação, tempo, qualidade, né? Vai melhorar o quê? A nossa produtividade. Então, tentem fazer o que é prioridade no dia a dia. Eu dou um exemplo, né? Minha prioridade de segunda a quarta, sala de aula. Quarta tarde, sala de aula. Quarta noite, sala de aula. É prioridade, eu tenho que estar disposta. Então, quando eu estou... prioridade eu não posso terceirizar. Claro, tem uma fatalidade, tem algum problema, eu preciso sair e resolver. Ou eu coloco um professor no meu lugar, ou chamo um coordenador para me ajudar, eu vou criar alguma forma. Mas o 80-20 é, ocupe o seu tempo ocioso com coisas produtivas, que vão te fazer sentir bem. Pode começar pequeno, 1% ao dia. Daqui a pouco você estará voando, tá bom? Vocês vão ter que tomar decisões para seguir as coisas que eu falei até aqui, e eu também vou ter que tomar decisões. Porque sucesso é uma decisão. Aí a gente olha para essa estrada e a gente pensa, vou poder ir para os 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Então eu tenho que tomar decisão. Então, se alguma coisa, né, te incomoda, assume a responsabilidade. Ela é sua, não é de mais ninguém. A autorresponsabilidade é minha, eu não consigo terceirizar. Não existe ninguém que vai fazer isso para mim melhor do que eu. Quando é minha parte, é minha parte. Quando eu estou no ciclo de tarefa que eu posso delegar, posso deixar para amanhã, ok. Mas aqui é minha responsabilidade, eu tenho que fazer. Sempre o que te incomoda também tem que te mover. Sempre. Não pode deixar para depois. Tem algo me incomodando hoje? O que eu posso fazer para ser diferente? Aí você vai fazer para ser diferente. E preparem-se. Cada um de vocês são seres humanos maravilhosos e especiais. Preparem-se, esperem que vocês vão realizar e estão realizando o impossível. E o impossível, ele tem um ritmo e cada um tem o seu. E tá tudo bem. Só não para, não procrastina. Foca na produtividade. Que quando você foca na produtividade, a mudança vai acontecer. A mudança é o trem. E nós somos essa pessoinha que está na frente do trem.
que a gente tem feito com a mudança? Ela vai passar, ela vai acontecer. E se a gente não fizer nada, ela também vai passar e vai acontecer. E a gente pode ficar ali parado. E não é isso que a gente quer. A gente quer acompanhar essa mudança. A gente é um ser João 10:10, que veio para que tenha vida e vida em abundância. E primeiro a gente vai ter que começar cuidando dela. Então, comece pelo que é certo, não pelo que é fácil. Para realizar coisas grandes, comece fazendo o que é pequeno. Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. Muitas pessoas não conseguem dizer não para as coisas e elas acabam acumulando, 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 achando que outra pessoa não faz melhor do que ela e faz. Muitas vezes vai parar de ventar e vocês têm que começar a remar, porque a situação, o dia a dia, o que vai acontecer às vezes é desafiador. Não tenha medo de errar, nem de rir dos erros de vocês. O nome disso é criatividade. Não deem desculpa, né? Sua melhor desculpa não pode ser melhor do que o seu desejo. Eu quero alcançar algo. Ai, não vou hoje não, vou deixar para amanhã. Não faz isso. Se quer alcançar, vai. Vai lá e faça. Ah, esse eu amo, número 7, né? Quantas pessoas começam e não acabam? Não basta ter iniciativa, também é preciso ter acabativa. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. E desafie-se todo dia um pouco mais. Quando vocês se desafiarem, vocês vão entender que vocês podem superar tudo que está acontecendo no dia a dia. E se algum dia der um game over, tenha um play again. O que é isso? Se uma hora eu quebrar, cair, está difícil, começa de novo. O nome disso é vida. A vida real é assim. E o nosso tempo, ele é curto. Não desperdice o tempo de vocês, porque ela é feita de escolhas. Façam as escolhas de vocês. Amem as escolhas de vocês. O diferencial está em ser humano. Quando a gente é humano, a gente faz toda a diferença na vida das pessoas. E é essa a minha fala até agora que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu retomar aqui, com muita alegria e privilégio, né, de poder juntos somar num movimento tão especial, tão maravilhoso, que é esse movimento plural da educação, onde vários temas, quando eu fui definir o meu tema, eu tive muita dificuldade, porque eu queria falar professor empreendedor, escola empreendedora, tudo isso já tem. Então, vamos empreender na vida de cada pessoa. Vocês são o agente de mudança. Outras pessoas precisam também empreender na vida de vocês. E assim a vida vai continuar e vai fazer sentido. Gente, se tiver qualquer pergunta, pode me colocar aqui. Deixa eu ver, gente. Utilizar o chat para interação, pode me mandar pergunta. Se vocês quiserem essa apresentação que eu fiz, eu compartilho com vocês com o maior amor. A professora Alessandra Zimmermann falou, verdade, Maria, você fez toda a diferença na FMP, muito obrigada, Ale, fui sua aluna no CAIC também, cheio de pernilongo, verdade, levávamos lâmpadas dentro da sacolinha para ficar mais claro dentro da sala de aula, foi demais, foi muito legal, foi uma experiência inesquecível. É aquilo que eu falo, né? Quando a gente empreende na vida real, vai passar, o tempo vai passar, só que as coisas vão ficar no nosso coração. E é isso que ninguém tira do professor transformador, desse professor que faz a diferença, né? Que quer mudar a vida do outro pelo exemplo dele, pela vida dele. Ele não vê dificuldade, ele vê oportunidade. É isso. Presença será realizada somente pelo link, chat de interação. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Estou feliz, vi a Karine aqui, ontem lembrei dela, que eu adotei um cachorrinho. Eu sei que além de educadora, ela ainda é essa pessoa extraordinária, que ainda cuida daqueles, né, que muitos não cuidam, não conseguem cuidar. 44 pessoas na sala e eu muito feliz. Vocês deixam eu fazer um stories, permite, professores, que eu acho divino, né? A gente não, nesse momento.
Muito legal agora à tarde eu falando sobre o empreendedorismo na vida real com professores reais, né, e profissionais da educação da nossa faculdade e também da nossa Secretaria de Educação do município de Palhoça. Obrigada a cada um de vocês por estarem aqui comigo. E eu quero encerrar com uma música. Não tem mais pergunta, Edson? Parabéns, o José, querido, pelo encantamento que desperta nas pessoas que têm a oportunidade de um pouco da sua vida e da sua dedicação à educação. A educação é onde eu me encontrei, né? Tanto que hoje eu ainda trabalho criando curso, transformando vida, além da universidade, porque sempre tem um tempo. Deixa eu ver se eu consigo... eu não sei se a gente consegue compartilhar com som no Meet, mas eu vou fechar com uma música e uma poesia sobre o que eu preparei para vocês. Deixa eu ver. Vocês vão me dizer se tem som, tá? Pode ser ali no chat. Tem muito a ver com a jornada do professor empreendedor, né? Tá, agora deixa eu só olhar no Meet se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo, meninas e meninos, professores? Agora eu parei, mas eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Opa. Tá sem som. Ai, que dó. Para aí. Eu não vou desistir. Eu tenho quanto tempo? Só alguém coloca aqui para mim. Bem rapidinho. É porque tem muito a ver com o que a gente realmente... Peraí. Vai daí bem rapidinho. Ah, Iris, que bom que tu me falou, amor. Eu estava aqui tão alegre. Já vamos encerrar, professor, porque tem também o tempo, né? Mas eu só vou deixar ela rodando aqui. Essa era a música, tá? Que eu queria encerrar com vocês e dizer que cada professor é essa pessoa na vida. Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Porque as ações, as atitudes que um professor faz em sala de aula, ele faz com que até as coisas tristes, elas se transformem em coisas felizes. Então, tudo isso é o que vocês levam todos os dias. Que esse movimento, ele possa reverberar na vida de cada estudante e que vocês, por intermédio do que estão fazendo aqui, possam ficar mais felizes, encontrar um sentido melhor para a vida de vocês, como professoras transformadoras, né, e professores transformadores na vida de cada um. Tá bom? Obrigada, gente.